estudantes, tudo bem? Então, gente, vamos para mais um momento de literatura e só para a gente começar a entrar nesse ambiente, né, de literatura, nossa história é feita de muitas outras histórias, não é mesmo? Vamos então conhecer mais uma história hoje? Gente, como a gente falou na última aula sobre essa questão de histórias, né? Então, hoje eu trouxe só para nós relembrarmos como é importante. Então, as histórias, elas fazem parte da nossa vida. Sejam as histórias que nos rodeiam, das outras pessoas que convivem conosco, ou as histórias dos livros, ou as histórias que a gente vê em filmes, em novelas, enfim. Elas vão compondo o que somos, não é mesmo? Então, nós refletimos bastante sobre isso na aula passada. Agora, então, já que a gente falou tanto, né, dessa importância das histórias, que nós, seres humanos, precisamos, né, de história, eu quero trazer uma proposta para vocês e quero perguntar aí para você também. Você, por acaso, tem uma caixa de memória? Ah, daí você vai falar assim, não, acho que eu não tenho isso. Vou até pegar minha caixa aqui. Gente, geralmente a gente tem uma caixa assim, onde a gente vai colocando coisinhas que a gente pensa assim, ah, não vou jogar fora. A gente cria uma certa afetividade ali sobre aquele objeto ou aquela coisa. Então a gente vai guardando. Às vezes não é dentro de uma caixa, às vezes é numa gaveta ali, né? Ou, enfim, num lugarzinho que você vai colocando aquelas coisas, que você cria uma afetividade. É a nossa caixa de memórias, muitas vezes, né? E, geralmente, aqueles objetos contam alguma história. Então, eu vou abrir a minha caixa de memória para vocês, tá? Eu não vou mostrar tudo, né, gente? Porque tem muita coisa. Mas é interessante a gente perceber como a gente precisa resgatar as histórias de vez em quando. Eu, como professora, eu acho que todo professor faz isso, acaba guardando, né, alguns bilhetes que a gente não quer jogar fora. Então você coloca lá no seu caderno de planejamento e quando você abre, você lembra daquele momento que você viveu, né? Eu relembro, eu recordo a minha história com os meus estudantes, né? Ou, por exemplo, uma foto, né, que você guarda com muito carinho. Ó, gente, nem mudei muito, né? Vamos combinar aí, ó. Olha só. Então você guarda aquela foto que você, né, recorda aquele momento, aquela pessoa que estava com você. Ou por exemplo, bilhete de viagem, quem sabe, uma viagem que você gostou muito, você fala assim, nossa, esse bilhete de viagem eu vou guardar. Ou um bilhete de cinema, de um filme que você viu, ou um convite de casamento, nesse caso aqui o meu, eu sei que todo mundo joga fora, né, pessoal? Você recebe o convite, você que recebeu, você joga fora. Mas aqui, ó, guardei o meu, né, o nosso é especial, né? E, por exemplo, quem já foi ao mar e não pegou uma conchinha para guardar aquele dia, né? Enfim, são momentos que a gente guarda para recordar a nossa história. É a nossa caixa de memória de histórias. Então eu convido você aí para recordar a sua caixa de memória ou a sua gaveta onde você guarda essas coisas que fazem a gente reviver, recordar. É a nossa história, não é mesmo? Então, trouxe aqui só alguns elementos para a gente pensar, e você pensar aí no que você anda guardando na sua caixa de memória. Vou deixar a nossa caixa de memória aqui. E, então, já que a gente está falando tanto novamente de história, da nossa história, né, eu vou pegar aquele momento que a gente começou a falar lá na outra aula. Lembram das histórias que marcaram nossas vidas? É, isso mesmo, chegou esse momento. Então, nós vamos agora receber a participação de alguns professores que trabalham com vocês, isso mesmo, professores que trabalham aqui nas videoaulas com vocês. Então, quem, por exemplo, lembra de uma professora chamada professora Vânia? Vocês lembram da professora Vânia? A professora Vânia trabalha educação física com vocês e hoje ela vai nos contar qual história marcou a vida dela. Vamos então ouvir? Olá, eu sou a professora Vânia de educação física, mas hoje eu não estou aqui para trabalhar educação física com vocês. Estou aqui pelo um convite muito especial das nossas amigas de literatura. Elas perguntaram para mim se eu tinha alguma história que marcou minha vida. E sim, eu tenho. A história é A Pequena Vendedora de Fósforo, de Hans Christian Andersen, uma história bem antiga, de 1848. Por que essa história marcou minha vida? Porque eu lembro que foi uma das primeiras histórias que eu conheci. Isso antes de eu aprender a ler. A minha irmã mais velha
contava algumas histórias para mim. E eu gostava muito dessa história. Essa história é uma história um pouquinho triste, mas que traz também sobre os sonhos, que eles podem se tornar realidade. Você já conhece essa história? Vale a pena conhecer. Uau! Gente, eu adoro essa história que a professora Vânia compartilhou com a gente, né? Eu acho que vocês ficaram curiosos, né? A menininha dos fósforos, ou a vendedora de fósforos, do Hans Christian Andersen, é muito, muito linda e emocionante. Eu recomendo. Agora, já que a gente já ouviu essa história que marcou tanto, né, a professora Vânia, tem mais um professor que trabalha com a professora Vânia, não é mesmo? Quem conhece aí o professor Felipe? Isso, o professor Felipe também trabalha educação física com vocês. Então, eu convidei o professor Felipe aí para falar, afinal, qual história marcou a vida dele. Vamos então descobrir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Fernandes e sou professor de educação física da Prefeitura de Curitiba e tive uma tarefa hoje, tem que ser realizada, né? A professora Dayana me incumbiu aqui da tarefa de falar para vocês qual o livro que me marcou muito, uma história que me marcou muito como leitor. E essa história me marcou porque eu lembro que na época eu estava na 5ª série da escola onde eu estudava e a partir dessa 5ª série, todo bimestre tínhamos que ler um livro e em sequência fazer uma avaliação desse livro. O livro é Memórias Póstumas, de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. E essa história, esse livro me marcou bastante, porque deu início nessa leitura que até hoje faço, né? Gosto bastante de biografias, mas foi a partir desse livro que eu lembro que começou a despertar esse interesse pela leitura que tenho até hoje. Espero ter ajudado vocês. Fica aí a dica, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Até mais. Tchau, pessoal. Vocês viram então, pessoal? O professor Felipe, ele gostou, né? Marcou a vida dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Daí eu pergunto para você aí já leu ou já ouviu alguma história de Machado de Assis? Sim, não é mesmo? Na outra aula, com a professora Alessandra de literatura, vocês trabalharam A Cartomante, que é um conto de Machado de Assis. Então, olha só, o professor Felipe fez o convite aí. Quem sabe vocês também ficam curiosos e querem conhecer Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Então, gente, olha só, mais 2 histórias compartilhadas conosco que fica a dica para você buscar e quem sabe ela se torne também a sua história, a história que marca, né, que marcou a sua vida. Pessoal, já agora fizemos esse momento de introdução para nós entrarmos no clima. Vamos retomar o que fizemos na aula passada? Então, nós trabalhamos o gênero crônica, não é mesmo? E trabalhamos esta obra aqui. Então, só para a gente relembrar, né? Anacrônicas e Quase Inventadas, do autor Anderson Novelo. E nós trabalhamos uma crônica, né? Porque quem lembra aí o título dessa crônica? Era uma crônica, né, que nos fazia pensar ali em 2 coisas bem importantes que a gente acaba vivendo, né, agora nesses dias atuais aí. Então, ó, quem lembra dessa parte da crônica que falava de versão redes sociais e versão vida real? O nome da crônica era Domingo Sozinho. E daí, num primeiro momento, o que ele contava? Ele fazia ali, né, ele contava, né, o que aconteceria se a gente estivesse, né, transmitindo aquela história ali nas redes sociais, que geralmente a gente mostra o nosso lado melhor, né, as coisas que acontecem de bom. E ele colocou também a versão vida real, que nem sempre é tão perfeito assim, não é mesmo? Então nós trabalhamos e refletimos um pouco sobre esta crônica, perdão. Mas olhem só, no final da nossa aula, o próprio Anderson Novelo conversou com vocês. Ele foi muito gentil, mostrou as suas obras, como vocês viram lá no vídeo da aula passada, e ele fez a leitura de uma obra, de uma crônica, né, na verdade. Qual foi a crônica que estava nessa obra aqui que ele leu? Vocês lembram? Lembram? O nome da crônica é? Ninguém lembra, gente? O nome da crônica é O que Entope o Seu Coração. Exatamente. E
agora que a gente falou um pouquinho disso, e a gente está falando do Anderson Novelo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí, professora fã de carteirinha com Anderson Novelo. Gente, eu não podia deixar de mostrar para vocês um momento que eu conheci o autor. Exatamente. Foi lá em 2018, em um clube de leitura, em que ele estava apresentando qual obra dele? Aqui, ó. A Bruxa do Batom Borrado. Isso, como a gente viu lá na aula passada, ele tem várias obras da literatura infanto-juvenil, não é mesmo? E eu fui no momento em que ele estava apresentando esta obra aqui. E foi muito interessante descobrir como foi a construção dessa obra. É interessante que vocês, quando estiverem navegando pelas redes, vocês pesquisem os autores lá nessas redes sociais. Muitas vezes você consegue conhecer muita coisa sobre ele. Fica a dica, tá bom? E como a gente está falando de crônica, a gente falou na última aula, mas vamos relembrar um pouquinho, afinal, o que é uma crônica? A gente já falou sobre isso, então é uma retomada. Vamos lá? E para retomar, nós vamos, então, fazer a roleta ali para ver as características que vão aparecendo na roleta. Combinado? Então, vamos relembrar um pouquinho dessas características, né, que fazem a gente chamar esse texto de crônica, tá bom? Então, vamos lá? A primeira característica, então, vamos rodar a roleta? Vamos lá. Vamos ver qual característica que vai parar, então? Olha só, gente, matéria-prima, cotidiano. Lembra que a gente falou lá que a crônica trabalha as questões ali do dia a dia? Exatamente. Então, o cronista, né, o autor de crônicas, ele percebe o dia a dia, mas ele tem um olhar especial. Mas nada mais é coisas que acontecem na nossa rotina, no nosso cotidiano, certo? Vamos ver o próximo elemento, então, a próxima característica? Vamos ver. Vamos rodar a roleta. Olha lá, pessoal, super importante a gente lembrar que a linguagem trabalhada na crônica é uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem informal, nada de coisa difícil, de vocabulário difícil, é uma linguagem atrativa para o leitor porque aproxima, né? Então é uma linguagem informal. Legal. Próximo elemento, vamos lá, vamos girar a nossa roleta, girando. Gente, elemento super importante, a crítica e a reflexão. São coisas que a crônica traz para que nós possamos fazer reflexões sobre aquilo. Muitas vezes está fazendo uma crítica para a gente parar um pouquinho e olhar melhor. E pensar sobre aquilo, pensar na nossa vida, o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. É um dos objetivos, né, do cronista, né? Parar, fazer com que o leitor pare, pense, reflita, certo? Então, essencial. Próximo elemento, gente. Vamos lá? Girando. A nossa crônica, ela é composta por características híbridas. Lembram que eu falei que lá no início ela era somente, né, colocada nos jornais. Então ela tinha um cunho muito de trabalhar a realidade, fatos que realmente aconteceram. Mas ao longo do tempo foi surgindo esse novo tipo de crônica, que é a crônica literária, que também trabalha com coisas reais, mas que o autor ele vai colocando um olhar especial e muitas vezes também vai entrando um pouco de ficção, de coisas que não foram, né, que não aconteceram realmente. Então, por isso que está chamando de híbrida, né? Ela tem um pouquinho ali do jornalismo, né, dessa questão de fatos reais, mas também trabalha um pouquinho da ficção. Legal? Próximo elemento, então, vamos lá? Rodando. Gente, temporalidade. A crônica, então, como tem esse hibridismo do jornalismo, ela traz, geralmente, né, quando a gente pega lá o Jornal da Semana e vai pegar lá a seção onde tem a crônica, ela vai trabalhar algo que aconteceu naquele período, né, muito próximo, né, então tem essa ideia de atualidade. Mas muitas crônicas se tornam atemporais, ou seja, independente do tempo em que ela foi escrita, parece que você está lendo alguma coisa que foi feita para você hoje. Então, essa temporalidade é interessante a gente sempre perceber nas crônicas, certo? Vamos lá? Mais um elemento, gente. Vamos lá. Olha só. O texto da crônica, ele geralmente é um texto curto. Não é como um conto, um romance, que tem muitas páginas, é mais comprido, né? Então, um texto curto, com poucos personagens, com ações ali bem mais objetivas, né? Então, essa é uma característica do texto. Importante a gente perceber. Próximo, então?
Olha só, gente, observações do cronista. Lembram que eu falei lá no início sobre essa questão do cotidiano ser a matéria-prima, certo? Mas se são coisas tão banais que acontecem com todo mundo, o que diferencia a crônica? Porque o cronista tem um olhar atento, específico, né? Porque ele pega, às vezes, questões do dia a dia que nós não paramos para pensar. E ele dá um tom que isso faz toda a diferença. Então, por isso que é importante, observações do cronista, né? Esse tom que o cronista dá para aquelas questões banais do dia a dia. Legal. Próximo, então, vamos lá? Rodando a nossa roleta. 1, 2, 3 e foi! Olha então, gente, isso faz parte da história, né, desse gênero que a gente está conhecendo, que é a crônica. Lá no início, como eu falei, ele era mais colocado onde? Em jornais, né? Mas não, ele era só em jornais, né? Depois ele foi ganhando outros espaços, revistas, depois com a tecnologia nos sites e até agora ele está compilado, né, reunido em obras, certo? Então, o suporte é onde o texto está, né, colocado para o leitor. Então, revistas, jornais, sites ou em obras. As crônicas fazem parte de todos esses suportes aí. Vamos para o próximo, então? Então, vamos lá. Próximo elemento. Vamos girar a nossa roleta. Por último, então, eu quero trazer para vocês, para nós pensarmos sempre, que a crônica tem esse humor crítico, né? Então, ao mesmo tempo que você se identifica, acha divertido e engraçado, mas tá pegando ali naquela, né? Te deixa com aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, é verdade, não tinha percebido isso, né? Tem um pouco de sarcasmo e ironia, né? O autor tá falando de uma maneira ali que te provoca. Isso mesmo. Então, gente, esse gênero é super interessante. Esse tipo de texto nos envolve, não é mesmo? Agora que a gente retomou tudo isso, gente, nós vamos relembrar. Lembra que eu falei já lá no início que o Anderson Novello fez a leitura de uma crônica, não é mesmo? E a leitura da crônica foi O que entope o seu coração. Foi o final do vídeo dele que ele leu para nós nessa crônica. E agora chegou o momento, então, que nós vamos relembrar, certo? Então, eu vou pedir licença para vocês e eu vou ler novamente para nós relembrarmos o conteúdo dessa crônica, que é muito, muito interessante. Então, vamos lá? O que entope o seu coração, de Anderson Novello. Um coração não entope apenas com gordura. Entope quando você percebe que a estupidez dos governantes de seu país já ultrapassou todos os limites. Entope quando você, em nome do dinheiro, segue uma carreira com a qual não se identifica. Entope com o assédio moral de um chefe tirano que você, por medo de perder o emprego, aguenta por longos anos. Entope com as tristezas que ninguém ouviu e você engoliu. Entope quando você, por medo da solidão, insiste em permanecer ao lado de alguém que não torce por você e despreza suas pequenas conquistas. Entope quando você precisa sempre vencer uma discussão, mesmo sabendo que algumas palavras também matam. Entope quando sua sede por criticar é maior que sua capacidade de incentivar. Entope com fofoca. Entope quando você expõe o outro para tentar esconder as próprias mentiras. Entope quando você agride gratuitamente um desconhecido nas redes sociais, mais pelo prazer e pela facilidade da agressão do que pela disposição em compreender, interpretar e argumentar sobre uma ideia contrária à sua. Entope quando você percebe que os anos passaram, mas os rancores ficaram. Entope quando o perdão não é praticado. Entope com as palavras de afeto que você não aprendeu a dizer. Entope com o remorso daquele abraço que você não deu e das pazes que você não fez. E agora é tarde. Um coração não entope apenas com gordura. O que entope o seu coração? Gente, é de arrepiar, não é mesmo? Não é tudo aquilo que a gente viu sobre crônica? Uma crítica, uma reflexão, a gente para, a gente pensa, a gente se coloca em cada frase dessa e reflete sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, não é mesmo? Então, ele fez essa pergunta para você no vídeo, na aula passada, e ele termina a crônica com essa pergunta. O que entope o seu coração? Você conseguiu parar para refletir na aula passada sobre isso? Então, agora eu convido você para parar e refletir. Só que, enquanto a gente vai fazendo isso, eu trouxe algumas professoras que já trabalharam com a educação de jovens e adultos, isso mesmo, nas escolas. E elas vão trazer para nós
o que entope o coração delas, certo? Então, agora, antes da gente refletir um pouquinho mais sobre a crônica, eu convido vocês para verem a professora Isabel, isso mesmo. Ela está agora trabalhando na Escola Municipal do Ilho Calderari e ela vai trazer ali, afinal, o que entope o coração dela. Vamos descobrir juntos? Olá, eu sou a professora Isabel e eu vim contar um pouco do que entope o meu coração. São muitas coisas que entopem mais do que colesterol, mais do que qualquer gordura saturada. Eu vou tentar resumir e condensar. O que entope meu coração são injustiças, crueldade, o desrespeito aos direitos, a qualquer espécie de direito, de qualquer espécie de vida. Quando qualquer ser vivo passa por sofrimentos, por violências e por desrespeito, isso entope o meu coração. A violência, o desrespeito, a ausência de liberdade a qualquer espécie de ser vivo que tenha que passar por algum sofrimento, isso deixa o meu coração muito mais entupido do que qualquer colesterol. Obrigada, professora Isabel, por compartilhar conosco. Realmente, as injustiças, o desrespeito com a vida de qualquer ser vivo, com certeza entope o nosso coração um pouco mais, né? Então, pessoal, agora que a gente já ouviu o que entope o coração da professora Isabel, eu convido vocês para ouvirem a professora Juliana. Como eu falei, elas já trabalharam por muito tempo com a educação de jovens e adultos, por isso que nós a convidamos, certo? A professora Juliana, então, ela é do Dom Manuel da Silveira Delbo. Ela, então, vai nos falar um pouquinho sobre o que entope o seu coração. Vamos ouvir? Boa noite, sou a professora Juliana, trabalho na rede municipal, na escola Dom Manuel da Silveira Delbo. Eu tô aqui hoje para dividir com vocês sobre o que entope o meu coração. O que entope o meu coração é que ainda existem muitas pessoas passando fome, passando necessidades. O que entope meu coração é pessoas perdendo seus familiares, pessoas queridas por esse vírus. O que entope o meu coração é que mesmo diante de tanta tristeza, a gente tem visto pessoas que não estão levando a sério esta pandemia. Isso também entope meu coração. Um beijo a todos e se cuidem. Muito obrigada, professora Juliana. Então, a professora Juliana também trouxe coisas bem importantes que entopem nosso coração. Ela falou que a fome, a necessidade, a dor, né, dos outros, essa questão de empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Quando nós não fazemos isso complica, né, gente? Entope ainda mais nosso coração. Mas ver a dor do outro também, a gente tem que se compadecer muito, né? Principalmente em momentos como nós estamos vivendo agora, né? De que nós acabamos perdendo muitas pessoas e de tudo que está acontecendo no mundo, não é mesmo? Todas essas notícias tristes, né, entopem o nosso coração. E como disse o Anderson Novello, não é só gordura que entope, não é mesmo? Nós vamos continuar refletindo sobre tudo isso, certo? Só que eu convido vocês agora a conhecerem a história, a crônica, na verdade, que nós vamos trabalhar hoje. Então, vamos conhecer ali mais uma história para fazer parte do nosso caminho, do meu e do seu? Então, vamos lá? Antes de apresentar a obra, eu quero apresentar a autora. Isso mesmo. Esta aí que vocês estão vendo é a Marina Colasanti, gente. A Marina Colasanti, ela é uma autora renomada. Ela escreve há muito tempo. Ela tem mais de 50 obras publicadas aqui no Brasil. E ela tem obras de contos, de crônicas, de poesia, enfim, ela tem uma infinidade de obras. E é muito interessante porque, além dela ser escritora, ela também é artista plástica, ela já foi jornalista, ela, então,
tem uma carreira profissional riquíssima, também é tradutora. A Marina Colasanti, ela tem uma vasta também obra da literatura infantil e juvenil, que ela tem muito orgulho e é linda. Então, isso é interessante a gente conhecer. E hoje vocês vão conhecer uma crônica dela, que vai fazer um diálogo com essa crônica que a gente acabou de ouvir, o que entope seu coração. Certo? Então, agora que eu apresentei um pouquinho, né, a Marina Colasanti, eu quero dizer mais uma coisa. Gente, ela é super ativa em eventos. Ela participa de muitos eventos. E foi num evento, né, em um desses eventos que eu conheci. Que eu a conheci. E foi lá em 2019, né, em um evento literário. Inclusive, eu estou segurando ali a obra que nós vamos trabalhar hoje. Olha que bacana, já estou dando dica aí, vocês já estão vendo de longe, pelo menos, não é mesmo? Então, olhem só, essa é a Marina Colasanti. Eu sou fã de carteirinha dela. Então, a Marina Colasanti, como eu falei, tem muitas obras, né? Como vocês estão vendo algumas aí. Eu vou resgatar uma aqui em especial, que é A Moça Tecelã. Quem acompanhou as aulas desde o ano passado vai lembrar que nós já trabalhamos essa obra aqui. Foi a primeira aula que eu trabalhei com vocês, A Moça Tecelã. Todo mundo lembra? Foi muito interessante a gente refletir sobre tudo isso que foi passando, né? Essa moça que é dona do próprio destino, né? Que tece e destece a hora que não está muito feliz, muito contente com o que o destino propôs. Isso mesmo. Gente, super interessante e recomendo. Agora que a gente já falou, né, sobre algumas obras que a Marina tem, eu vou mostrar então a obra de hoje, né, pessoal? Como vocês viram lá na foto, eu tava segurando, né? Ganhei até um autógrafo, né? Que a gente fica como fã muito feliz. E olha lá, a obra de hoje então é Eu Sei, Mas Não Devia. Essa obra, então, reúne algumas crônicas que a Marina, então, como ela trabalhava em jornais, ela, né, fazia essas crônicas e publicava nos jornais. Então, depois de algum tempo, foram reunidas, né, por ela, organizadas e colocadas nesta obra, certo? Eu vou ler para vocês, então, a contracapa, para a apresentação da obra, ok? As crônicas de Marina Colasanti fazem parte de um conjunto que a autora constrói por meio de suas diversas atividades: jornalismo, TV, literatura em prosa e verso, e artes plásticas. Nelas, os fatos e as questões do nosso dia a dia são tratados com emoção e objetividade. Eu Sei, Mas Não Devia é uma coletânea em que a habilidade da autora no trato de assuntos tão diferentes como amor, meninos de rua, solidão, aparece de forma contundente. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. Como eu falei, então, foram crônicas publicadas, e essa que nós vamos conhecer em especial é uma crônica publicada em 1972, gente, há quase 50 anos. Só que foi publicada aqui, né, em livro em 1996, há mais ou menos 25 anos, para vocês terem uma ideia da temporalidade, certo? É uma das características da crônica que a gente conversou. E a crônica que a gente vai ouvir tem o mesmo título da obra, certo? Mas antes da gente ouvir a crônica, eu quero deixar vocês pensando sobre isso. O que será que nós vamos, né, conhecer, ouvir a partir dessa crônica, né, com esse título aí que vocês estão vendo, a partir deste título? O que será que essa crônica vai nos trazer? Eu sei, mas não devia. Qual é o assunto que vai tratar, será? O que será que esse mas, né, que dá uma ideia de oposição, eu sei, mas não devia? O que será que ele quer nos provocar? Vamos então conhecer esta crônica? Então vamos lá. Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti, da editora Rocco. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos.
E aceitando os números, aceita a não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem perceber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Gente, isso aí mesmo. Tá todo mundo aí meio que com o olho arregalado e chegou aí para trás no sofá ou na cadeira? É um soco da Marina Colasanti, não é mesmo? No nosso estômago, né? De opa, eu faço tudo isso aí que ela disse e mais um pouco, né? Aqui naquela época, gente, a gente ainda não estava viciado nas redes sociais, enfim, que podiam, né, ser incluídos aqui. Eu falei o que mesmo? Que essa crônica tem mais do que? Mais ou menos uns 49 anos, gente. Eu posso dizer que essa crônica aí, isso aqui já não faz mais sentido. Muito pelo contrário, não é mesmo? Faz total sentido. Eu tenho certeza que você aí está bem tocado por essas palavras. Marina Colasanti pegou firme ali, né, para nos fazer uma reflexão muito importante. Gente, eu acho que tá todo mundo aí precisando de um momento para respirar, né? Até eu aqui, ó, dei uma respirada a fundo para continuar. Olha como a literatura é forte, não é mesmo? Já que a literatura é tão forte, eu chamei algumas pessoas para nos ajudar a refletir sobre ela, certo? Quem lembra dessa professora? A professora Emília, gente. Ela trabalhava com vocês a educação física junto com o professor Felipe e a professora Vânia. E eu perguntei para ela, o que você se acostuma tanto, mas não devia? Vamos descobrir, então? Olá, pessoal, tudo bem? Vocês lembram de mim, professora Emília? Hoje eu queria falar sobre alguma coisa que a gente se acostuma. A gente se acostuma tanto a tudo ser branco, mas a gente não devia. A gente não devia. A gente devia olhar para as cores, criar muitos lugares diferentes, extrapolar tudo aquilo que está na nossa vida, buscar outras coisas muito mais divertidas. A gente se acostuma com o branco das paredes, o branco das páginas que temos que escrever, o branco da nossa vida. A gente não devia. A gente não devia mesmo.
Olha só como a professora Emília foi criativa, né? Para mostrar o que ela se acostuma lá, que muitas vezes ela, né, falou do branco, que a gente se acostuma com o branco, esquece das cores, né? E ela foi trabalhando tudo isso. Legal, importante a gente perceber isso. Obrigada, professora Emília. Agora que a gente ouviu a professora Emília, eu vou chamar outra pessoa que você também conhece. Sabe quem? Olha só, lembra desse rostinho? É a professora Karen. Ela trabalhou o ano passado com a gente nas aulas de literatura. Deve estar todo mundo com saudade aí, não é mesmo? Isso, da professora Emília também. Então, olha só, a professora Karen também vai dizer o que ela se acostuma, mas a gente não devia se acostumar. Vamos ouvir, então? A gente se acostuma. A gente se acostuma a ver e não a olhar. Acordamos pela manhã rapidamente. Apenas vemos os nossos familiares, porque estamos na correria do dia a dia. Saímos de casa, não olhamos o céu, as estrelas, a lua, nem percebemos a chuva. Apenas vemos. Vemos com o olhar daquele que tem o compromisso de resolver problemas, resolver tarefas e realizar todos os compromissos. E assim a gente vai levando essa vida. A gente se acostuma. A gente deveria olhar tudo que nos cerca, olhar as pessoas que encontramos e principalmente as pessoas que amamos, olhar o céu, a lua, as estrelas, pois isso que nos torna humanos. E olhar não significa só olhar com os olhos, mas sentir com as mãos e com o coração. Mas, infelizmente, a gente se acostuma, eu sei, mas não devia. Obrigada, professora Karen. Olha só, gente, a professora Karen trabalhou essa questão da diferença do olhar e ver, né? Muitas vezes a gente só passa despercebido pelas coisas, né? A gente não olha com o coração, né? A gente vai passando pela vida, né? Ela vai passando, a gente vai passando pelas pessoas e a gente não olha, a gente não reflete sobre aquilo que vai acontecendo. Obrigada, professora Karen. Gente, agora que a gente teve um respiro para refletir junto com a professora Emília, com a professora Karen, sobre essas questões que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, eu vou convidar vocês, então, para a gente fazer um comparativo entre a crônica O Que Entope o Seu Coração, do Anderson Novello, e a obra, a crônica Eu Sei, Mas Não Devia, da Marina Colasanti. Vamos pensar, então, um pouquinho sobre essas duas crônicas de hoje? Então, vamos lá. Aqui, então, eu trago um quadro comparativo, certo? Então, de um lado, vocês estão vendo ali algumas questões que vamos refletir juntos agora, certo? Então, vamos começar pro ladinho ali, onde está a obra do Anderson Novello, e vamos falar um pouquinho sobre o que entope o seu coração. Então, olha só, o primeiro ponto ali está dizendo assim, aceitar situações que não fazem bem, né? Aceitar situações que não fazem bem. A gente acaba fazendo isso, você já parou para pensar se você, ao longo do seu dia, você acaba aceitando coisas que não te fazem muito bem? A gente faz isso direto, não é mesmo? Para acabar não se preocupando ou para tentar evitar que a gente se preocupe mais, para não se irritar muito. Mas será que isso vai fazendo bem pra gente? Vamos refletindo sobre, né? Muitas vezes a gente aceita coisas que a gente... Sabe que aquela expressão assim, a gente engoliu um monte de sapo hoje? A gente engole direto, né? Passa ali que às vezes é difícil, mas a gente engole. Pois é, ele fala sobre isso na crônica. Número 2, gente. A falta de respeito mútuo a si próprio, né? Então, com os outros, né? Com o coletivo e conosco. Ele fala ali uma questão bem atual, né? Do desrespeito nas redes sociais. Que muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, mas isso não vai dar nada, porque ninguém nem sabe quem eu sou. Cria uma rede, às vezes, falsa, né? Para poder criticar com uma certa violência, né? O outro. Isso é bem complicado, inclusive é crime, não é mesmo, pessoal?
essa violência, essa agressão nas redes sociais, na internet, também não é legal. Então a gente tem que parar e pensar um pouco. E essa falta de respeito conosco mesmo. Muitas vezes a gente não respeita os nossos próprios princípios, limites, e vai vivendo, e vai levando, e vai dando um jeito, não é mesmo? Em momentos que nós estamos vivendo agora, muito complicados e difíceis, a gente também tem que pensar nisso, né? E pensar, será que nós estamos nos respeitando e respeitando a todos que estão ao nosso redor? Vamos lá, né? Número 3, ele fala o tempo todo do comportamento humano, né? Então, aquela questão ali de o chefe, né? Que às vezes você não está se adequando muito, mas você acaba aceitando porque você precisa do emprego. Aquela questão também que ele falou ali você não se identifica com a sua profissão, mas enfim, você precisa trabalhar, né? Mas assim, o comportamento que nós vamos tendo de nos acomodar, né? A gente vai se acomodando e daí vai ficar difícil mudar agora, né? Enfim, isso é bem complicado. E não estou dizendo que isso está errado, mas que a gente tem que pensar e ter consciência disso, não é mesmo? Reflexão sobre os sentimentos. Muitas vezes a gente não faz isso, né, pessoal? Dá muito trabalho. Refletir sobre isso, o que eu tô sentindo agora, é difícil a gente falar, né? Muitas vezes é tão difícil você pensar o que eu estou sentindo, que dor é essa, por que está me incomodando, né? E a crônica, a literatura promove isso e nos ajuda muito, não é mesmo? Isso. Número 5, atitudes e hábitos nocivos à vida. No começo ali, o que ele fala? A primeira frase é assim: nem só a gordura que entope o coração. Que parece assim, quando eu falo que entope o seu coração, a primeira coisa que você pensa assim: ixi, comi um sanduíche daqueles que eu adoro com cheddar. Tá, tudo bem, isso aí entope realmente, né? Vai ajudando, né, gente? Professora, eu não faço exercício físico, isso também contribui, né? Vai entupido as veias do coração. Mas eu tô falando daquelas questões que não são tão físicas e concretas assim, né? Desses sentimentos que a gente vai encobrindo, dessas dores que a gente vai empurrando para o outro lado, né? Que também são nocivas à nossa vida, também nos prejudicam, também nos deixam doentes. Então, olha que profundo, não é mesmo? Gente, vamos para o outro lado do quadro, então? Então, um lado que nós vamos pensar um pouquinho sobre a crônica Eu Sei, Mas Não Devia. Mas as duas têm um diálogo tremendo, né? Que nos faz refletir sobre essas questões. Então, olha lá, número 1, uma rotina vazia. Quem aí tá numa rotina vazia? Numa rotina que se esvazia pela questão você acaba ligando, que é o número 2 ali, o piloto automático. Você aí está com o piloto automático ligado? O que quer dizer isso, Prof. Dai? É um momento que na tua vida você já não precisa parar para pensar muito, sabe? Você levanta, faz a mesma coisa todo dia. Levanta, como ali disse na crônica da Marina, levanta atrasado, tem que tomar café, tem que sair correndo. Agora, para quem está podendo respeitar o lockdown, né, que está tudo parado, mas tem muitas pessoas que continuam trabalhando, porque é necessário. Então, assim, a pessoa continua saindo correndo, às vezes nem toma o café da manhã, continua pegando o ônibus, e às vezes a pessoa está ligada num piloto automático, ela nem percebe, e chega de noite, tem que dormir, e acorda no outro dia, e como a Marina falou, chega final de semana, o que acontece? A gente reza para chegar ao final de semana, chega o final de semana, poxa, agora com a pandemia, então, fica difícil às vezes fazer alguma coisa, a gente fica se justificando, pela pandemia, e, fica feliz em poder dormir, porque tem sono atrasado mesmo. E a vida vai passando. Exatamente. E a gente precisa, como eu falei, ter consciência. Número 3, zona de conforto. É isso que eu tô falando, gente. É difícil mudança, não é mesmo? Poxa, eu sei tanto que eu tenho que fazer atividade física, que vai ser bom pra mim, vai me animar. Mas é tão difícil, eu tô com dor nas costas, hoje eu tô com preguiça, eu trabalhei tanto, eu não vou fazer atividade física. A gente fica se justificando, achando, a gente cria ali uma preguiça no nosso cérebro, né? E o nosso cérebro não ajuda muito, né? A gente fala, poxa, eu tô certo, tô tão cansado. A mudança é difícil, mas o primeiro passo tem que ser dado. Então, avalie aí, o que será que te incomoda, que precisa de mudança? Começa hoje, começa amanhã, não deixa para depois. E o número 4, sobreviver, viver. Nas obras que a gente estava lendo, né, e da Marina Colasanti, fala muito sobre uma sobrevivência, né? A vida vai passando. E isso é muito perigoso, é nocivo à vida. Preste atenção, você está vivendo ou sobrevivendo? E número 5, a falta de consciência sobre a vida.
Muitas vezes a gente fala que a falta de consciência é uma bênção, não é mesmo? Mas agora com essa literatura, eu tenho certeza que tem muita gente aí consciente de tudo isso que está acontecendo e vai ficar difícil jogar para o lado tudo isso que a gente falou. Gente, obrigada por mais esse dia, obrigada por refletirem comigo. E a nossa caixa de memórias, na próxima aula a gente conversa mais sobre ela, tá bom? Não esquece de lembrar, o que você guarda aí no seu coração? Sua vida é a história que você escreve todo dia. Até mais. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo.